Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast, o Método Cast. Você é muito bem-vindo aqui, mas como eu te falei, é o primeiro, então já clique em gostei, se inscreva no nosso canal, dá essa força para poder compartilhar o nosso conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Esse podcast aqui foi desenvolvido justamente para a gente pegar aquele profissional frustrado e transformar ele num grande profissional de alta performance, mas não só através dos nossos testemunhos, mas de várias outras pessoas que sentará nessa mesa aqui. Nós temos a ênfase de trabalhar com o mercado imobiliário, mas não nos limitaremos a trazer pessoas de outros nichos com grandes cases de sucesso para compartilhar das suas experiências e juntos somarmos e conseguir construir um resultado sólido e verdadeiro. E nesse primeiro episódio não poderia ser diferente. Eu trouxe aqui o meu parceiro, o meu mentor, o meu gestor, aquele que caminha do meu lado todos os dias e me ajudou aqui. Somos juntos colaboradores um do outro no desenvolvimento desse podcast. Jefferson Sá, como é que você está, meu parceiro? Obrigado. Seja bem-vindo. Hoje você é o entrevistado. Olha só a posição que a gente está agora, né? Uma responsabilidade de falar do Método Cast, né? A ideia, Mauro, que a gente construiu junto, né? Então eu não vou explicar uma ideia minha, né? Na verdade, essa ideia veio mais de ti do que de mim. Depois a gente concluiu que é exatamente abrir a caixa preta, né? Legal. Porque por ego, a maioria dos empresários, eles descobrir uma fórmula e eu vou ocultar essa fórmula. Guarda para si, né? E só tem acesso a essa fórmula agora quem pagar por ela e eu vou começar a vender mentoria. É aí que se constrói os especialistas de palco e de podcast, né? Que na nossa realidade... Os gurus da internet. Que a gente tem VGV para isso, a gente tem valor geral de venda, né? Então a ideia realmente é que a gente dê voz para o nosso time interno, né? Que a gente dê voz para os especialistas, para os campeões de vendas. Ser campeão de vendas na estrutura do novo imobiliário não é fácil. É um desafio, eu já fui campeão assim que eu entrei na estrutura da empresa, então eu sei o quanto é um passo a passo. Queremos ver sua história. Exatamente, então existe um método para isso, né? E aí esse podcast vem exatamente para dar voz a essas transformações que acontecem, que ninguém fica sabendo, né? Porque para pensar, a maioria das pessoas elas começam a seguir uma empresa. Estou seguindo tal imobiliária, ela tem tal resultado. Aí começa a olhar para o dono da imobiliária, nossa, fulano é o cara, né? Mas a pessoa que está lá no intermediário, pessoas, né? Comuns, que fazem transição de carreira e acabam conseguindo resultados extraordinários porque existe um método. Exatamente, que ela está no intermediário, aí ela faz acontecer e aqui dentro da nossa estrutura essa pessoa vai aparecer. Show. Porque nós vamos escutar casos reais, então não é nada combinado, é fato real, a pessoa vai contar a situação que ela estava, como que ela chegou na venda, qual foi o desafio, qual foi o método que ela utilizou. A gente, quer queira, quer não, a gente se expõe fazendo isso, né? Quem é que vai abrir a sua caixa preta do que vende 100 milhões por mês, né? Então a gente vai fazer um pouco disso, vai ser bem legal. Que legal. E é bom que nem você frisou aqui, são pessoas reais, fazem transições de carreira ou até mesmo vêm de uma profissão totalmente distinta do mercado, né? Muitas vezes a gente encontra pessoas aqui no nosso time que nunca trabalhou com venda e ele é treinado, ele é capacitado, existe um método que direciona ele e ele alcança resultados surpreendentes. Exatamente. Né? Em muito pouco tempo. O desafio é você tem aqui, você pega um fisioterapeuta e transforma ele no campeão de vendas. Boa. Você pega uma bancária e transforma ela no campeão de vendas. Você pega um engenheiro civil que acompanhava obras de grandes construtoras aqui na cidade e se transforma no campeão de vendas. Então a gente pega DJ, né? DJ, verdade. A gente tem DJ, inclusive, vai ser entrevistado aqui. Campeão de vendas já foi. Então a gente tem pessoas comuns, advogado, contador. A gente ainda não teve médico, mas teve fisioterapeuta, né? Então, assim, o legal é que a gente consegue, através de uma metodologia validada, fazer com que essas pessoas caminhem dentro dessa metodologia e consigam vender, botar dinheiro no bolso nessa transição de carreira. Né? Então é possível, não há limite, a venda não é um dom. Não. A venda não é um dom. Inclusive aqui a gente, teoricamente, dizemos que temos uma meta, mas até coloca ali no texto do grupo, né? Eu falo, cara, a meta é piso. Não é teto. Então é partimos daí como uma métrica, entendeu? Já anota essa aí. Meta é piso, não é teto. Não é teto, porque tem gente que bota uma meta e o cérebro dele acha que ele está se aproximando da meta e começa a frear, né? Começa a frear. Ele fala, tô chegando, tá bom, né? Tô chegando aí, ainda é dia 18 aí, é só 30 o mês. Chega, vou tirar o pé. Mas o campeão não tem essa visão. Não, o campeão porque ele entende que existe é um mar azul, né, de possibilidades, principalmente na região onde nós vivemos e trabalhamos, tem essa possibilidade, né? O mercado imobiliário aqui é muito aquecido, né? Nós estamos dentro aqui dos 100 quilômetros mais valiosos do Brasil. Então,
não tem limite, cara. Quando eu vejo realmente o profissional ali buscando só atingir a meta que ele tem, a gente vê assim que ele precisa desbloquear, né, para atingir Sim, ali o sim. nível Na verdade, hard. ao longo do tempo, a gente vai desenvolvendo dentro da estrutura da empresa que nós temos hoje, como enxergar o mercado. Porque, por Sim, exemplo, eu atuava somente em um mercado, que era o mercado aqui do nosso escritório de sim. Balneário Camboriú. Depois que meus olhos abriram para a Costa Esmeralda como um todo, eu tive uma visão mais ampliada e eu consegui entender o porquê que gente investia em Bombinhas, porquê que alguém investia em Barra Velha, porquê que alguém investia em Porto Belo. E o porquê de cada cenário, a valorização de cada cenário. E aí eu fui começar, como eu abri o meu leque de possibilidades de negociações e vendas que o novo imobiliário proporciona, eu comecei a vender mais. Então, às vezes você está super nichado, mas você não tem metodologia e está super nichado. Porque como eu falei, é uns 100 quilômetros, né? Mas na realidade muitas pessoas olham e pensam que o mercado imobiliário aquecido é só Balneário Camboriú, e não é, né? Não. Nós temos aqui Itapema, Porto Belo, que é uma cidade que está em constante transformação, muitos fatores fazendo com que tudo que ali venha a ser construído se valorize, né? Então a pessoa às vezes ele nicha pensando que é só a Avenida Atlântica aqui de Exatamente. Balneário Camboriú Eu que só é o vou válido, né? prosperar se eu vender um Freightliner. Eu só vou prosperar se eu vender em Balneário, né? Mas existe uma possibilidade infinita nessas cidades de vizinhas aqui, né? Ô Jefferson, mas assim, eu já sei um pouco da sua história, já conheço um pouco, porque a gente é parceiro, tá sempre ali junto todos os dias, né? Mas conta aí, cara, você vem de uma transição de carreira absurda, né? Você começou lá na telefonia, assim por dizer, né? Vamos pensar ali. Começou na telefonia, depois se tornou diretor de uma grande marca aí de fogão. Inclusive, eu trabalhei na Casas Bahia, eu vendi essa marca aí que você trabalhou, foi diretor dessa empresa, e você veio para o mercado imobiliário. E falando do novo, já entrando no novo ali, você tem uma ascensão muito rápida, né? Em um ano de você dar o start ali, iniciar como corretor, em um ano você não somente virou gestor, como você é um dos sócios da empresa também, né, cara? Sim, Muito louco foi sua um empresa. crescimento muito louco. Absurdo. Na realidade, eu entrei na empresa dia 19 de abril e dia 8 de agosto eu já subi uma sala como gestor. Louco aí. Então foram 4 meses, né? Abril, maio, junho, julho e De agosto. 4 meses, você já virou gestor Já virei gestor. de uma das Então, como que unidades. eu cheguei de vendedor a gestor em 4 meses? Foi resultado. E esse resultado veio de um período de não venda. Eu vim de 14 meses sem vender. E olha só, eu já fui campeão de vendas dentro de Balneário, numa imobiliária que tinha uma metodologia de imóvel pronto validada. Validado. E depois que eu resolvi voar um voo solo, eu me deparei com o mercado de tubarões e aí eu declinei. Aí você viu que Fiquei precisava 14 meses sem virar uma venda, porque eu peguei também troca de Lula para Bolsonaro para Lula, essa transição política, transição né? política, o mercado deu uma Conturbada. amarrada, por eu estar só. Sim. Não saber uma metodologia que me absorvesse, independente do cenário que eu estou. E aí o meu irmão, que é o Natan, hoje é o gestor de tráfego. Nós vamos entrevistar o Natan também. É super importante isso aí. O Natan entrou primeiro na empresa, entrou 2 meses antes, O Natan veio antes, então. Aí o Natan entrou, vendeu. Aí ele ficou, cara, aí, ó, tu tá em casa parado aí, ó, podia estourar e vender lá, tu é bom, não sei o que. Eu falei, não vou trabalhar para ninguém não. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que me desfazer do meu ego, tipo assim, me despi, fui lá. Porque você não acreditava nesse... Fui lá, procurei o Paulo, pedi uma vaguinha de emprego para ele. Paulo Cheguei lá Ponce. todo marrento no Paulo Ponce. Cara, é o seguinte, Também estará cheguei para conosco. ele, eu tão perturbado mental, né? Cheguei para ele e falei assim, cara, é o seguinte, só tem 2 caminhos para nós dois. E eu pedi um emprego para ele. Ou a gente vira sócio. Na entrevista. Ou a gente vira concorrente. Aí ele falou, pô, gostei de tu, maluco. Ou então tu entra aí e mostra se tu é bom mesmo. Na realidade ele queria que eu me ferrasse, né? Vamos ver se esse cara aí... Por ironia do destino, eu segui exatamente toda a receita do bolo que ele me falou. Porque eu entrei no novo imobiliário para copiar o método. E a maioria das pessoas, tradicionalmente no mercado, entram para isso. Porque ela, pô, método. Eu vou aprender esse negócio e vou sair fora. Só que quando eu entrei dentro do novo imobiliário, eu entendi que o método não era somente aquele script de atendimento. Exatamente. Era toda a força que a marca tem. Tem metodologia que ela é empírica, ela não está ali explícita, ela não é falada. Exatamente. E ela é uma metodologia. Por isso que muitas profissionais começam a ser campeão de vendas, saem do novo imobiliário e declinam, abrem o imobiliário e fecham e não conseguem performar. Porque acharam que a metodologia era o script. E não é. Só que o método é muito mais profundo, entendeu? Exatamente. E hoje eu estou há 1 ano na empresa e eu estou acessando o método praticamente agora. Agora que você começou a acessar, porque eu comecei a entender o que de fato era o método, que não era o script. Então esses 4 primeiros meses que me levaram de vendedor gestor frustrado a campeão de vendas que eu fui, né?
Então você saiu de 14 meses, Sem totalmente zero venda, parado em casa. Carro quebrado, sem dinheiro, Dívida. aluguel atrasado, escola da criança atrasada, afundado em comer errado, aprontando, né? Tipo assim, né? Fiquei descuidado. Totalmente né? displicente com Fiquei tudo. descuidado com a saúde, com tudo. Sim. E aí eu quebrei meu ego, como eu falei, que meu irmão foi e marcou essa entrevista, aí o Paulo me deu a oportunidade, eu entrei, eu sentei dentro de uma sala e eu não tinha gestor. Eu entrei na sala 606, que hoje é o novo delas, né, da Jubeal. Uhum. Quando eu entrei naquela sala, não tinha gestor, só que eu entrei numa sala que era dos campeões, só tinha tubarão. E no meu segundo dia eu vendi. Que absurdo, né, Foi, cara? no segundo dia eu vendi. Aí depois que eu vendi, o Paulo ia lá na sala, de vez em quando dar uns direcionamentos. Sim. E o que eu pensava dentro do meu coração? Cara, quer saber? Eu vou seguir tudo que esse cara falar. Isso é importante você falar, porque tem gente que confronta, né, cara? É. Ele vem carregado. Você poderia ser um cara desse. Uhum. Ele vem carregado ali de frustrações, de si mesmo. Então você Sim. se esvaziou. Eu já tinha sido Foi humilde. Eu tinha sido campeão de vendas aqui, que a minha última venda era a cobertura de 8 milhões na planta, que inclusive está em obras ainda. É. Então o que acontece? De uma grande marca. E Seguiu o eu que ele fui falou. campeão no pronto, só que como eu parei de ser acompanhado e deixei de fazer parte de um ecossistema campeão, você declina, você Declina, tá só. né? A grande questão também é Então, essa. a ambiência, Precisa de um acompanhamento. É, Você é uma espécie de personal ali. Você tem que ter uma ambiência. E aí, por falta dessa ambiência, eu declinei. E aí, quando eu entrei, eu falei, tudo que o Paulo falar, cara, eu vou seguir. Mas no meu coração eu dizia assim, eu vou seguir ao ponto de provar para ele que não dá certo. Só que só Na de mal eu teimosia. tentava provar que não dava certo e o resultado Mas era dava venda. certo. E o resultado era venda. Isso é engraçado. Quanto mais tenta, mais dá Exato. certo. E teve um dia que eu tenho uma história bem louca. Eu ainda nem te contei essa história, tu vai só escutar em primeira mão. Não, queremos ver. Teve uma vez Vamos que estava tendo uma festa, um domingo, um churrasco da sala do Natan. Né? Lá em Bombinhas, eu acho que estava tendo um churrascada e tal, não sei o quê. E esse domingo era um domingo que eu pedi para ir trabalhar, porque lá no escritório do Dallas Center Business, onde atualmente é o escritório geral, Itapema. Em várias salas, domingo fecha, não é como aqui o Benvenuti Business, que é 24/7. Aberto. Entra a hora que tu quer. 24 horas. E aí eu fiquei de segunda a sexta fazendo a metodologia que o Paulo falou. Funciona, né? Então o que ele falou? Vou tirar aplicar. uma venda na segunda. E aí aí fiquei sábado, cara, eu tinha mais ou menos 71 clientes com mãos levantadas, qualificados para eu terminar de fazer o script, o atendimento, 71 usar o clientes. método, a metodologia. E aí eu fui para casa no sábado e não virei uma venda. Eu amanheci no domingo, e aí eu fiquei ali com a minha filha na rede, nordestino, né? Amanheci na rede. E eu ali na rede e tal, não sei o quê. Fiquei pensando, cara, mas vamos lá. Eu sozinho comigo mesmo, né? Sim, eu sim. precisando de dinheiro, sei mais um carro. Mas o Paulo falou que o método funciona. A metodologia está validada. Que não era para mim virar um final de semana sem vender. Eu fiz exatamente o que esse maluco mandou fazer. Resultado. Eu não vendi. Aí na hora vem uma pulga e faz assim, ó. Então vai pro escritório vender. Aí eu, pô, mas é domingo. Aí mandei uma mensagem pro Paulo. Você podia ir pra lá. Eu perguntei se eu podia acessar. Sim. Aí ele falou, cara, tô viajando, enviei minha filha em Porto Alegre, mas pega a chave do controle com o Júnior, que era o do gestor. Enfim, eu consegui acessar o controle, entrei no prédio às 10 da manhã. Eu comecei a falar com meus clientes 10h40. Peguei dos meus 71 leads que eu tinha ali, alguns avançados no script, outros zero. E comecei a fazer follow-up com eles, revisar esses atendimentos dentro de uma metodologia que a gente tem, que é validada, que a gente ensina, que a gente respira isso aqui, Mauro, todos os dias. E comecei a fazer uns videozinhos de bolinha para trazer uma proximidade falando o nome do cliente. Então eu fiz 71 vídeos de bolinhas. Isso é bom porque traz a identificação e a proximidade. Olha só. Né? E eu fiquei assim, cara, usando a metodologia pura, sabe? Cara, nua e crua. Arroz com feijão, mano, um pouco sal. Usei a metodologia. Básico do básico. Básico do básico, cara. Fiz a primeira venda 15 horas. Ô, louco. Você chegou 10h30. Fiz a primeira venda 15. E aí, anunciei lá. Aí, printei no grupo da sala que eu tava. Aí e o pessoal... Não, e o Paulo printou a minha venda, né? E eu no domingo, cara, 15 horas né? da tarde. Soltou no grupo geral, acho, da empresa. Aí frustrou o churrasco do Tava... A galera tava na festa da outra sala. E aí e um cara com sede e fome de resultado tava lá no escritório. Não que não pudesse comer. Exato, Eles, na verdade, estavam comemorando um recorde de vendas. Boa. Eles estavam bem no churrasco. Mas foi e a ao cabeça mesmo tempo desse cara constrangedor, né? deve Os ter cara, bugado. Cara, vai pra casa, tu tá acabando com o nosso churrasco, né? Cara, nós no churrasco e o cara Aí, focado acontece? nele. E eu permaneci. Então, assim, Boa. fechei a primeira venda, cara.
o Paulo me deu elogiar, a galera, eu engoli, tomei 2 goles d'água, eu vou pra próxima, mano, porque essa daqui ainda não paga minhas contas, que tá atrasado. E outro elogio, né, cara? Elogio e crítica, Não. se colocar numa balança, mesmo peso. Fui na pressão no mesmo domingo. Fiquei no escritório, eu saí do escritório para comprar um lanche na esquina, que até hoje tem um hambúrguer lá na esquina, e um refri, voltei, comecei a trabalhar. E aí teve um lead que ele tinha acabado de fazer uma cirurgia de implante capilar. Inclusive eu vou fazer também. Né? Nossa, Nossa. nós precisamos. É da antiga. E aí, Mauro, o cara disse, não, porque eu tô cirurgiado pra semana que vem, não sei o que. Cara, eu queria vender mais um. Entendeu? Eu falei Focado. cara, onde tu mora? Olha só a pergunta. Eu tava lidando com lead, o cara podia estar lá em Mato Grosso do Sul. O cara podia estar lá em Goiás. Mas eu fiz essa pergunta. Aí o cara falou, eu moro aqui no Morretes, em Itapema. O escritório era em Itapema também. Eu falei, cara, posso ir na tua casa, não tem problema. Ele, não, vem 18h30. O cara aceitou. Fui na casa do cliente, né? Cheguei lá, ele me recepcionou, me serviu uma taça de vinho, que ele não podia beber, e ele gostava de vinhos. Aí eu tomei um vinhozinho, a esposa dele fritou um bife acebolado, que eles iam jantar. Você jantou na casa do aí cara, com o cara. Aí é corretor mesmo. Saí, O cara foi jantar na casa do cliente, operado. E que eu não precisei fazer muito esforço. Porque uma das métricas do nosso método, que Sim. hoje você já sabe muito também, é que a gente tem que ter uma conexão pessoal com o cliente. E aí eu fiz uma conexão pessoal que eu não precisei ficar falando do produto, eu só tirei o documento dele e acertei fluxo de pagamento. Aí essa venda de 18h30, que foi a minha segunda venda do domingo... No domingo, cara, absurdo. Fechei e tal, domingo eu mandei mensagem, eu já tinha gestor nessa época, eu pedi para folgar na segunda, porque eu trabalhei de segunda a domingo. Focado. Findou que eu fui na segunda para reunião, porque eu estava assim, enérgico, vibrando e tal. Fiquei conhecido, né, dentro da estrutura da empresa, porque é um cara que virou 2 vendas num domingo, que acabou de entrar na empresa, mas eu tinha sede e eu tinha um método validado. Então eu queria Eu acredito que a grande chave é que você acreditou, né? Isso. Você não confrontou. Pegou a chave, o cara falou que vale. E se ele falou que virava venda, eu ia virar uma venda. Se ele falou que dá, vai ter que dar. Sim. Né? Igual a gente vai entrevistar aqui a Natália. A Natália, ela entrou, a gente empurrou um ticket para ela vender, que era o dobro do ticket médio da sala. Entreguei uma metodologia para ela, treinei ela, em 7 dias ela virou a primeira venda de um produto difícil de vender. Legal. Mas por que difícil? Difícil para quem estava dentro, para quem estava entrando era fácil, porque não sabia, não conhece, não tinha crença negativa. É difícil para quem não conhece. É difícil para quem não conhece. Então, nesse mesmo cliente que foi a minha segunda venda desse domingo, né? Estou te explicando um pouco da minha experiência ali no início, vontade, né? Fica à vontade. E aí esse cliente me trouxe outras 3 vendas. Então eu fechei um vez de recorde. Então aí eu fui campeão pela segunda vez. Então assim, por que eu cheguei em 4 meses a ser gestor? Não foi porque eu era um cara carismático, porque eu sou um cara que eu sou tímido e eu brinco para me expressar. Então, às vezes, eu me tranco porque é o meu natural ali funcionando. Sim, lógico. É igual tu amansa um leão, uma hora ele vai te morder, né? Uma hora ele morde. Então, eu sou um cara tímido e eu brinco para poder me expressar. Porque se eu não brincar, eu estou, teoricamente... estressado. Quieto ali, né? Estou travado, né? Porque eu ainda estou no meu tímido. Sim. Então, eu consegui chegar na gestão. Né? Na cidade que eu queria, então eu retornei para o Balneário Camboriú prosperando, porque eu saí daqui pedindo emprego, pedindo vaga, frustrado, sem resultado, e voltei com resultado sendo 4 meses você já está... sendo gestor da maior imobiliária do sul do país, e esse resultado foi construído do absoluto zero. Pedi emprego, sentei na cadeira, trabalhei e gerei resultado. Legal. Gerei resultado em recorde de vendas em agosto, setembro, outubro, final de novembro eu fui chamado para ser sócio. Louco, cara. Entendeu? Então, assim, em menos de 1 ano de empresa, né? História absurda. Você viu aí 14 meses parado e quando decidiu botar o foco naquilo que ele realmente queria, objetivo, entendeu? Não confrontou, seguiu o método realmente que já é validado aí numa empresa que vende 1 bilhão por ano. Tá aí, em 1 ano, o cara chamado para ser sócio da empresa. Exato. Então, hoje, eu olho para trás, Mauro, e eu lembro do que eu passei aqui em Balneário, tentando vender um imóvel pronto, cliente fazendo leilão, tempo de compra do cliente mais longo, lead frio, mercado competitivo, leão engolindo leão, ninguém respeita muito a parceria. Sim. E aí eu precisava de algo novo para que eu reacreditasse na profissão corretor de imóveis, que era possível transbordar e prosperar nessa profissão. E o novo imobiliário me trouxe essa possibilidade. Deu essa possibilidade. Por que eu digo que ele me trouxe a possibilidade? Porque a garantia era minha. Se eu ia pegar essa possibilidade e transformar ela em algo real.
Ou não, né? Ou não, se eu é um folgado e entrar, não me dá lead, não sei o quê, entendeu? Eu não entrei, meu amigo, precisava gerar resultado, acreditei, fiz o básico que tem feito, usei a metodologia e funcionou. Então hoje eu fico feliz porque hoje eu estou do lado da gestão, né? Vamos Apesar entrar de nessa hoje parte. eu ser sócio, eu me comporto como um Ainda gestor, gestor, né? exatamente. Toco a operação aqui. Meu objetivo é fazer que a pessoa vire a sua primeira venda, porque aí ela acredita. Cara, funciona também. Então as histórias que o Jefferson conta funcionam, porque eu vendo aqui, né? Sim. Às vezes eu não vendo todo mês por uma escolha que tem mês que eu preciso fazer uma gestão mais pegada. Mas precisa. E eu preciso largar um pouco os leads. Mas quando eu sento aqui e falo, galera, eu vou fazer uma venda, ela não passa de 15 dias. Eu viro a venda. Eu sou testemunha disso e olha só, o Jefferson, não é porque eu estou na frente dele, porque é meu parceiro ou meu gestor aqui em relação às vendas, que eu vou dizer isso não, mas o cara tem um bebê em casa. Ele é o último geralmente a sair do escritório. E isso não é no dia de semana, tá, Jefferson? É até uma inspiração para nós. Isso aí o Jefferson sai no sábado daqui, muitas das vezes, 18, 19 horas. Vai assim, até eu fico assustado, também tenho um bebê assim, mas é um cara assim que não mede esforço. Não precisaria, em tese, fazer o que você faz ali, mas você realmente vai naquele lema, né? O exemplo arrasta, né? Sim, Muito sim. mais fácil do que a parte teórica. Esses gurus da internet que não tem resultado e realmente não construiu algo sólido, é diferente com ele. Porque na realidade, Mauro, é o seguinte, eu venho, a gente é uma premissa que o Guilherme Martins, né, que é um dos proprietários da empresa, que é o fundador, né? Sim, não é proprietário, Gui ele Martins fundou a empresa. vai estar conosco também, vai né? estar conosco aqui. E o Gui, ele sempre falou que a gente tem que ter o porquê que a gente faz o que a gente faz. Né? A gente chama de TPQL. Explica aí Então, pra galera, isso é o que legal. TPQL? Isso foi uma das coisas que mais chamou minha atenção aqui na empresa, tá? A gente que já tem um certo caminho aí trilhado no mundo corporativo, TPQL, explica pra galera aqui. É ter por quem lutar. Ter por quem lutar. Então, assim, o Gui, bem mais estrada do que eu, entendeu que quando a pessoa ela não tem um propósito claro e uma base familiar que motive ela, Definido, essa pessoa né? não consegue fazer o que, por exemplo, eu faço, que é o que tu falou. Então, o que é que me motiva? Eu saio da minha casa e eu te falo um negócio, eu consigo fazer isso com muita habilidade, tá? Não, esqueci Não de me falar, pergunta. ainda tem o trânsito, né? Ele mora em Itapema e o nosso escritório é aqui em Balneário Camboriú. Ele enfrenta um trânsito absurdo aí todos os dias, E olha só, tanto para vir quanto para ir. o que acontece, Mauro? Eu consigo sair de dentro de casa e, cara, parece bizarro, mas quando dá um corte assim, ó, eu esqueço, cara, que eu tenho família. E eu entro numa imersão tão maluca na minha mente, Foca, né, um cara? foco assim que Absurdo. não é normal. E não que eu abandone, óbvio, minha família tá bem cuidada, eu tenho uma esposa que dá conta do serviço e perfeitamente bem e não se estressa com isso. Se ela me endoidasse, né, como a gente fala na linguagem nordestina, eu não daria conta porque ia ficar preocupado, né? Exatamente. Mas eu saio numa paz de espírito e eu imerso aqui, cara, que eu não fico preocupado assim, ixi, deu 18 horas, tenho que ir embora. Porque o meu comprometimento é fazer quem não vendeu, vender, e quem já vendeu, vender mais. Isso é real. Né? Então, assim, por quê? Porque se eu tenho uma pessoa hoje dentro da minha estrutura, de um método validado que não vende, eu frustro o método também. Exato. Não, porque se eu digo que o método funciona, tu entra para trabalhar comigo e tu não vende, então tem alguma coisa está errada, tem um né? furo. Então, aí eu trabalho uma gestão alinhada para dar todo esse suporte. É óbvio que tem o outro percentual do corretor. Eu até brinco. Eu vou né? entrar nisso. O que eu falo disso, tá? Só para não te interromper. Sim. Existe 50-50. 50% da minha parte como gestor e 50% do lado do corretor. Você fala muito isso, né? O meu Só que do meus 50% eu dou 150. 150. Exatamente. Entendeu? Do teu 50 tu pode entregar só os 50. Essa é uma fala clara e objetiva. Cara, isso eu aprendi com o Érico Rocha. Eu fui mentoreado dele para Infoproduto Também, no Plástico ali em Brasília. Show. Cara, ele meteu ele me vendeu uma mentoria de 100 mil reais. Só que ele falou isso para mim. Porque eu pensei, cara, se eu só preciso fazer 50 e o outro maluco ali, que é o faixa preta, vai me entregar 150, tô dentro, mano. Tô dentro. Vai dar certo. É pouca entendeu? a minha parte, né? Cara? Exatamente. Então, assim, meu papel hoje como gestor é ser esse canal, esse instrumento para fazer a pessoa prosperar. E aí, por isso que o nosso TPQL é algo forte. Então, a gente pega pessoas comuns, realmente, transformamos ela em campeão de venda, pessoas até um pouco sem habilidade,
pegamos também pessoas altamente habilidosas. Nós temos aqui o Marcelo Paluda, que é um corretor que tem mais de 10, 15 Será o nosso anos. próximo entrevistado, né? É o único bicampeão na sala hoje de vendas, né? É o cara que veio do mercado tradicional, conseguiu se adaptar na nossa metodologia, porque a gente achou que não se daria, porque ele já estava muito formado. E foi campeão de vendas, hoje é um exemplo, é um cara sensacional, como ele fala, sensacional, né? E grande Marcelo, abraço para você, meu parceiro. Vocês vão ter a oportunidade de escutar o Marcelo, ele é um cara, assim, amável, é bom estar perto dele. Fantástico, né? Marcelo é bem, fantástico. Tem um coração bom, e ele é um cara que ele foi treinável e disciplinado, né? Então, assim, não existe, se você já está formado e você quer, se você já é corretor e você quer prosperar no mercado imobiliário, é possível, porque o Marcelo é a prova disso. Exato. A gente tem outros, mas o Marcelo é o mais queridinho, né? O Marcelo dos antigos é o que mais performou. E se você vai fazer uma transição de carreira assim como eu fiz, que eu vim da indústria de fogões, depois eu fui para telecomunicações e eu queria morar em Balneário, e o que eu faço para morar aqui? Eu achei o mercado imobiliário, porque eu não sei cozinhar, sabia fazer outra coisa, não era do comércio, né? De abrir Você uma sabia, loja. era vender. Só sabia vender, abrir a boca e abrir o coração, né? Então foi no mercado imobiliário que eu achei essa porta, né? Prosperou, então, né, cara? Essa metodologia validada aí, junto com o Mauro e com o Jefferson aqui, dando voz a essas pessoas, a gente vai conseguir dar oportunidade para as pessoas que querem acessar essa riqueza, essa prosperidade. Mas ela tem que ter um propósito, porque se tu pega um cara que é solteiro, que mora compartilhado com alguém, nada contra, nada compartilha contra, aluguel, né? Enfim, tem pessoas aqui que compartilham. Mas essa pessoa não tem um pinto para dar água, ela não tem propósito tão forte do que uma pessoa que tem um filho, do que uma mãe, por exemplo. A nossa maior campeã histórica dentro do novo imobiliário, ela tem um filho que é especial, entendeu? Vai estar com a gente também. Vai estar com a gente. Vai estar com a gente. Ela é fora da curva, ela vai topar audiência com ela, né? Vai, ela é Que é a fantástica. Valéria Desan. Então, assim, Fantástica. então, cara, quem tem um TPQL alinhado, quem tem um propósito, cara, vai performar, porque o método é validado, o método funciona. Se você entregar os seus 50%, os você está entregando 150. Vai dar boa, né? Ô, Jefferson, então deixa eu te Falei perguntar. demais, né, Mancho? Não, é que nós estamos para te ouvir. Futuramente você vai estar aqui do meu lado, mas hoje eu aprendo com você todo dia e tenho certeza que todos que estão assistindo aí vão poder aprender um pouquinho também. Já entrando nisso, você falou que existe um método, existe uma possibilidade, existe uma transformação de pessoas comuns, existem inúmeros cases de sucesso, mas existem pessoas também que não atingem isso, né? Infelizmente. A gente fica até triste, passa ali, está do Sim. nosso lado. Pegando esse gancho, até para as pessoas que estão assistindo e quer dar esse início aí, o pontapé na vida, ter essa mudança de vida também, o que você acredita que seja a maior dificuldade de pessoas que chegam, encontram tudo que a gente falou aqui, mas mesmo assim não conseguem performar? O que você acha que é a maior dificuldade dessa pessoa? Existem inúmeros fatores, mas o maior de todos é a questão do querer mesmo. Porque, por exemplo, o que me fez eu ir aquele domingo e virar 2 vendas foi isso que eu queria muito e eu precisava. Só que tem gente que entra dentro da nossa estrutura precisando. Precisa, mas não consegue virar. Mas não quer. Porque não quer. Por quê? Porque existe ainda dentro da mentalidade dele o comportamento CLT, que eu assassinei na minha vida. A mente bloqueada ali. Então, né, assim, tem gente que o quê? Segunda-feira tá com energia total, reunião, start da semana, pá. Aí terça, quarta, quinta e sexta já tá no sextou. Lá embaixo, sábado nem pisa. E domingo não dá nenhum oi no cliente que pode ser aquecido. Sendo que a nossa estrutura da empresa é ao contrário. A segunda é o down. A gente vem subindo uma ladeira até domingo. O pico é sábado. Então, Exatamente. eu sempre explico isso quando a pessoa entra. E quando eu explico tudo isso, eu falo, tipo, tu entrou. Mauro, Sim. cara, segunda-feira é só reunião e tal. Terça-feira vamos aquecendo, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo explode. E aí tu freia e tu some, eu fico entendendo. Pô, mas será que o Mauro precisa mesmo? Aí eu descubro, não, o Mauro realmente precisa, mas o Mauro não veio. Entendeu? Quem então, faz assim, sentido inverso na realidade é o cliente, o investidor. Isso. Você manda o cara tá com aquele turbilhão de informação, Segunda-feira, responsabilidade, o cara tá compromisso. com o boleto na mesa, com o oficial de justiça na porta, a mulher zangada, E o o cara cara tá vem com raiva ali- porque o Flamengo perdeu pro Vasco.
Credo. no domingo. E o cara vem ali mandando oferta de imóveis. E aí o cara chega segunda com a mentalidade CLT querendo bombar. E aí eu errado. Então o que faz a pessoa não ter resultado? Ela se sabota. Ela mesma. Porque se a pessoa fizer exatamente o que é direcionado, ela vai vender. Entendeu? Porque a gente tem vários canais de venda, a gente tem várias formas de vender. A gente tem acesso a formato de pagamento que o mercado não tem acesso. A gente tem uma ambiência muito boa, a gente tem várias faixas pretas dentro da nossa estrutura. A gente tem várias pessoas qualificadas que, se eu tiver em um atendimento, um colega do lado consegue dar um suporte para facilitar aquela venda. Então, assim, a pessoa que não vira venda dentro da nossa estrutura é porque ela não se entrega. Então, assim, tem pessoas que conseguem se entregar, a gente vai escutar essas pessoas aqui, elas conseguem virar a venda. Mas tem gente que está dentro da ambiência, faz de conta que está fazendo e o cliente faz de conta que compra também. Exato. Então, ele finge que está trabalhando para ele mesmo, né? Faz de conta que está fazendo a metodologia, então o cliente também tem o direito de fazer de conta que está interessado. Aí, fim daqui não vende, entendeu? Porque se você trabalha as esferas da metodologia, você coloca energia e a gente tem os nossos números internos, né? Sim, a gente sabe que para sim. X atendimentos qualificados você vai ter uma possibilidade de uma venda. Não tem erro, né? E se você não olha para essa matemática de forma precisa, ela não vai virar. Então a gente tem um mínimo ali, né? É lógico, é o mínimo. Tem gente que precisa de bem menos para virar uma venda, mas a gente tem um número histórico. Então, para uma pessoa que entra, se ela não olha para esse número histórico de X atendimento para ter uma conversão de um lead que entrou para ela simplesmente não vende, aí ela se engana. Não, eu vim de uma imobiliária ali que me dava um lead por dia. Tá, mas aí em 30 dias, então tu tem 30 leads, 30 dias. que é longe do nosso número. Então, esses fatores, aí a pessoa fica flutuando, vem para a reunião, não presta atenção, não estuda o produto em hiperfoco, não entende a metodologia, não conhece a cidade, é ausente da ambiência, né? Porque uma vez que tu tá negociando algo dentro da nossa estrutura aqui, e é uma pessoa novata, um verde, um faixa branca tá do teu lado te ouvindo, ele tá treinando, ele tá sendo treinado através do teu atendimento. Exatamente. Através do teu não, que um cara te disse não, tu tava na boca do funil ali para fechar um business, tu frustrou, que é normal pegar um não, né? Você tava na expectativa, mas você treinou um faixa branca. E se ele tivesse em casa, não vou para o escritório hoje, não tem obrigação de ir, óbvio, não tem, mas ele deixa de ouvir as objeções, deixa de ouvir uns cases de sucesso, deixa de ouvir um insight. E tem coisas que a gente está ali sentado que simplesmente o insight vem, não está em livro. Cara, e isso aí é bem legal, porque eu venho do mundo corporativo, venho de concessionárias, e por mais que as mesas são próximas ali, não tem realmente essa ambiência que a gente tem aqui, né, cara? Parece o Vale do Silício, aquilo que a gente vê em filmes, e justamente foi uma das coisas que realmente chamou minha atenção, porque você pega, nós citamos aqui o Marcelo, é um cara que fala muito alto, que tem a dinâmica dele, e às vezes você pega ali um insight ali do cara ali que seria a vírgula para fechar uma venda. Ele incomoda pro bem. Ele incomoda pro bem. Porque acontece, real. por exemplo, o Marcelo, já citou exemplo, ele começa a meter umas ofertas, uns áudios, uns scripts. O cara que não tá fazendo, que tá me envergonhado, termina de se envergonhar de vez. Porque tem alguém ali muito louco metendo pressão no trabalho. Exatamente. Né? A ambiência, o poder da ambiência, né, cara? Só que tem pessoas que tiram um bom proveito disso. Falou, peraí, esse cara ele tá fazendo, eu vou exatamente fazer igual que ele tá fazendo. Se ele é campeão, já foi campeão de vendas 2 vezes, ele veio do mercado tradicional, ele tá performando, cara, eu vou copiar esse cara. Então copia o cara, porque ele tá seguindo o método, entendeu? Então, para a pessoa hoje entrar na nossa estrutura, né? Nem sempre a gente tem oportunidade, não tem tanto espaço. Exatamente. Mas se a pessoa ela se aproveitar ao máximo disso, ela destrava financeiramente, que foi eu. Real. Eu vivi isso, entendeu? Real. De 14 meses sem vender a vender todos os meses. Oh. E hoje eu tenho uma sensação, Mauro, que eu já falei, eu acho que em algumas reuniões isso. Algumas pessoas não entendem, não vão absorver quando eu vou falar isso. Mas é uma verdade minha, não falo para motivar ninguém. Eu tenho uma sensação de imprimir dinheiro. Muito louco isso, né? Muito louco, cara. Porque eu sento... É uma máquina de imprimir dinheiro, cara. Eu sento e falo assim, ó, cara, eu vou virar uma venda esse mês. Aí eu, metodologia, follow-up, atendimento, fazendo todo o roteiro. 15 dias no mínimo, né? Cara, eu vou lá e consigo fechar uma venda, entendeu? Então, cara, isso é sensacional. E aí eu fiz várias vezes
uns tiros de intensidade e resultava em venda. Pressão louca, resultava em venda. Eu pensei, mano, então é só isso aqui, toda vez dá uma venda. Boa. Aí meio que eu tenho essa sensação de que, cara, então assim, se eu quero mais X mil reais de comissão, eu preciso vender um ticket desse. Aí eu coloco uma energia Emprega aqui energia e vira. Então a minha última venda, que foi nesse mês, eu trabalhei 16 dias nela. Mas eu só trabalhei 16 dias nela porque eu estava sem pressa e eu fui respeitando exatamente o tempo de compra do cliente. Exatamente. Mas eu poderia ter abreviado? Acredito que sim, sem perder a venda para 11 dias. Mas eu deixei ali, ó. Pegando o gancho para não cortar aqui, também tem muito isso, né, Jefferson? Às vezes o vendedor ali na ânsia de vender, a gente entende que existe uma dificuldade, compromisso, família atrás, ele não respeita a jornada de compra do cliente, né? Então ele joga muito conteúdo, ele joga muita informação, ele avança etapa, escassez, né? usa muita escassez, Aí desesperado para fazer a venda e acaba perdendo a venda no final. Então, um dos segredos que a gente sempre fala é você ter uma esteira de atendimento completa, não ter furo Legal, dela, né? Que exatamente. Essa linguagem eu trouxe da indústria, né? Quando você tem uma linha de montagem com todos os postos ali devido ao tempo de execução de linha cheio, lá você vai bater a sua meta hora da fabricação, né? No caso, eu fazia fogões. Então, quando a gente tem todos os dias entrando no lead, atendendo e fazendo oferta e follow-up todos os dias, vai sair uma venda. Vai sair a venda. Ah, sim, eu achei que meu número nessa minha intensidade, nessa minha disciplina, são 15 dias, então são 2 vendas no mês. Então a gente entende isso, entendeu? Então vai fazendo, vai vendendo, vai convertendo. Então eu tenho essa sensação de fato. Cara, por exemplo, eu tenho uma meta que esse primeiro semestre, agora os próximos 2 meses, eu vou trocar de carro. Perfeito. Então eu já sei, cara, eu vou tirar X venda e eu sei que eu vou tirar. Vai. Entendeu? Não, eu sei. acredito. E quando eu falo na sala aqui, né, numa reunião semanal que eu falo, ó, vou vender esse mês, vou vender tal dia. Eu boto uma pressão e eu sei que a turma tá torcendo para que eu não venda porque é competitividade. Tem gente que fica falando, né? Quero ver então se ele vai vender esse item do lado, quero ver então. Cara, porque eu sou bom, o método funciona, realmente. É mais ou menos isso. Ô Gerson, show de bola. Então aqui a gente pode entender que a pessoa, quando ela vem aqui no mercado desse, é um mercado próspero, onde tem método, tem tudo, ela muitas das vezes não quer, parte dela não querer, né? Até precisa, mas não quer. Às vezes não respeita o tempo do cliente. E ela pensa que tudo isso é culpa do mercado, sai culpando a empresa, às vezes, né, quando um profissional desse acaba saindo, acredita que é culpa da política, apesar de influenciar pouco ali, mas ela acredita que é a política, que é o clima que não é bom, que é, sei lá, inventa inúmeros pretextos, sendo que na realidade a chave está dentro dela, no acreditar, né, realmente. Porque se existe pessoas do lado fazendo, a possibilidade de fazer também é real, né? Então é algo muito louco, né? O mercado é muito intenso e aí só fechando um assunto ali, eu lembrei aqui que a gente estava falando da minha intensidade, né? Aí eu tenho um ponto negativo na minha mente. Qual é o ponto negativo? É que eu acho que todo mundo deveria no mínimo se parecer comigo na entrega, entendeu? Então eu não me frustro por isso porque quando eu quero ganhar dinheiro eu ganho. Pelo meu TPQL eu vou ali e me viro. Exato. Mas eu vejo uma pessoa sem resultado que ela não consegue me acompanhar minimamente. Sim. No tempo, na disponibilidade, na energia, na intensidade. Eu tenho muitas pessoas aqui dentro que conseguem. Sim. Vira e mexe um ou outro que poderia também, às vezes não. Então isso aí reflete o quê? Na não venda. E aí por isso que a gente trabalha os treinamentos semanais, a metodologia, um momento ali para a pessoa ter um insight, cair uma ficha, né? Pô, cara, tu poderia estar com mais de 200 mil na tua conta, por que tu não tá? Por causa disso. Às vezes tu olha um básico, o cara tá só trazendo um mau comportamento que ele tinha do mercado dele, do comércio. Um vício, né? Um vício. E aí ele não se deixou ser modelado e trabalhado para que ele vivesse esse novo momento. Porque dentro da estrutura do novo imobiliário, nós nos tratamos como sócios. Exato. Aqui na realidade, você sempre fala isso, né? Nós somos empreendedores, né? E é a forma mais fácil de empreender dentro do CNPJ dos outros. CPF do Gui, de uma estrutura do CNPJ do Gui, do Paulo aí, então, nos proporciona. Esse é o momento, foi o que eu fiz, né? Foi o que eu fiz. Então, eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, né? Você não trabalha para mim, você trabalha pelo seu TPQL, né? Por quem você tem propósito na vida. E você é empresário. Você é empresário. Todo empresário abre a sua empresa. Então, quando você vem para o escritório, você está abrindo sua empresa. Se Abrindo você seu não caixa. está fechada.
E ela é uma Exatamente. vitrine. Imagina que a tua empresa não é online. Você tem que abrir a porta dela. Tô com febre. Não, tem que abrir. Não, tem que abrir. Não, Não mas o tem meu tempo. menino adoeceu. Deixa com a tia, com a avó aí, vamos abrir. Deixa. Vem pro escritório, entendeu? Que é Exatamente. assim que vai virar uma feira. Gervais, assim, já entrando no... Vamos aqui para uma parte final. Hoje o Novo Mobiliário tem vários lugares, assim, Orlando, Reino Unido, Portugal, vários escritórios aqui em Balneário Camboriú, outros em Itapema, e a empresa cada dia mais está numa expansão gigantesca ali, né, cara? E tem possibilidade, eu sei que o time, assim, é bastante enganjado, né? Tem um número muito baixo aí de turnover e de desligamento, ou que a pessoa decida sair por si mesma ali, mas existe a possibilidade ainda dessas pessoas fazer parte do time, estar no time, tem uma expansão aí gigante acontecendo. Como que é esse processo aí? Sim, na realidade hoje, o que acontece? Não existe tempo limite nem tempo máximo para a pessoa crescer dentro da nossa estrutura. Ela Show. pode ter um resultado bem parecido com o meu, entrar com 4 meses virar gestor e com mais 4 virar sócio. Quem vai determinar isso? Ela. Ah, Então, se ela usar a metodologia, ela for constante, ela tiver resultado, ela tem que ter poder de arrasto. O que arrasta alguém é resultado, né? boa. Ela tem que ter, o Guilherme sempre fala, né? Ela tem que ser uma árvore que dá sombra e uma árvore que dá fruto. Tem muita gente aqui dentro, tu sabe quem é, não precisa citar nome, que é o cara que tem um puta conhecimento e não tem resultado. É a árvore que dá sombra, Dá tem sombra. só conhecimento. Então, Bonita para se ver, mas sem fruto. sem fruto. Pomposo, né? Pomposo. O que acontece? Só que aqui a gente tem que ser uma árvore que dá sombra, tem que acompanhar, confortar, treinar, e nós temos que ser uma árvore que dá fruto, resultado. Então, se você conseguir ser os dois, que a gente te treina para isso, você consegue chegar na gestão e chegar na sociedade. E não tem prazo. Entendeu? Tem gente que entrou na empresa, tem 3 meses e virou gestora agora. Verdade. Recente. Mas por que virou gestora recente? Mas não está pronto assim, a gente não quer pronto, a gente forma mesmo. Exatamente isso. Exatamente. Por quê? A gente quer uma pessoa disponível. Cara, se é uma empresa realmente que Treinável. treinável. Aí tu imagina uma empresa que tu empreende no CNPJ dos outros, que tu cresce, ganha comissão alta, a gente ganha uma comissão acima da média do mercado, a gente pede, pelo amor de Deus, para tu vender muito, para tu virar gestor e depois sócio. Falando de, aqui tem um gestor de tráfego que faz esse trabalho pro cara, Faz o zero trabalho. custo, Zero 24 horas Qualquer você gestor, disponibiliza. hoje o gestor de tráfego mais café com leite do mercado vai te cobrar R$1.000 para fazer uma campanha. Isso num prazo de 30 dias, 0 garantias. E nós temos um gestor que é faixa preta. Cara, nós fomos... Full time. Não, full time. Full Cara, time. um gestor que movimenta 100 milhões em VGV. De Absurdo, imóvel. cara, absurdo. Vamos lá. Aí o cara não te cobra R$1 e só ganha se tu vender. É sobre demanda, sobre resultado. Não existe, cara. Não existe. Nós vamos trazer o Natan, né? Vamos Para trazer falar o um Natan pouco aqui. aqui, Natan, pra inclusive, falar um é pouco disso. irmão do Jefferson, é especialista aí, aluno do Pedro Sobral, cara espetacular, full time. E vamos falar da importância também do tráfego pago no mercado imobiliário. Exatamente. Legal. Então, assim, não existe prazo nem limite. Se você quer prosperar e quer crescer, nós temos espaço para isso, Tem temos possibilidade. metodologia para isso. A única coisa que a gente não pode fazer por ninguém é fazer a parte dela. Né? Se ela vier e fazer a dela, vai dar Assim, boa. claro que a equipe, como por estar nesse nível tão enganjado e alcançar esse VGV tão alto, agora também tem um nível de seleção um pouco mais aprofundado, né? Mas uma pessoa assim, não, como o Gerson falou, tá? Aqui é uma empresa que se disponibiliza a treinar pessoas e desenvolver pessoas. Então, uma pessoa que está assistindo tem a vontade de ingressar no mercado, está fazendo ali o curso para tirar o seu crescer ali. Como que ela pode fazer, Gerson, para estar vindo para o nosso time, tentando Sim, a possibilidade de fazer parte disso? Nem sempre a gente tem vaga disponível, né? A gente tem um espaço limitado, mas vira e mexe a gente está em crescimento, a gente faz uns reajustes no time e a gente tem a oportunidade. A pessoa pode nos procurar pela rede social, pelo Instagram, tem um link do meu WhatsApp, por exemplo, na minha bio, deixar aqui nos comentários aqui do nosso... Fixado, né? Fixado aqui no nosso Na podcast, descrição. tanto o meu quanto o teu ali. Show. Então ela vai se candidatar. A gente tem uma metodologia de seleção, a gente faz uma entrevista online, fazemos um teste, uma avaliação de perfil e depois ela vem para uma entrevista presencial. Mas por que eu faço um teste de perfil comportamental? Porque nós já entendemos qual é o perfil que mais é treinável, que mais tem sede de resultado. Então a gente tendenciosamente pega mais pessoas com esse perfil. Perfil ali. Né? Então a gente faz isso pré-estabelecido. porque a gente abrevia o tempo da pessoa. Só mesmo conseguir atingir os resultados, E o né? nosso, né? Porque Show. a gente não tem tanta vaga, mas a gente consegue sim dar oportunidade de vez em quando. Então, enquanto você não tem o crescido, você não consegue nem se candidatar, né? Sim, não dá pra sim, fazer não parte. é. Mas, Jefferson, vou fazer uma transição de carreira,
Posso fazer meu crescimento, futuramente pode ter oportunidade? Sim, pode ter uma oportunidade. Faça a sua transição de carreira, Pode ter. faz o crescimento. O legal é isso, né? Eu sou prova viva disso. Eu tive uma conversa antes, né? Eu estava no processo ali de formação e tirando o meu cresci ali. E eu já iniciei essa conversa. O legal daqui é isso. Você tem essa possibilidade. Pode fazer o teste ali, né, Jefferson, comportamental, que é feito ali para ver se realmente se adequa ali ao que a empresa está procurando e futuramente pode ter essa possibilidade de fazer parte desse time tão vitorioso, né? Exatamente, é o caminho que tu já fez, né? Exatamente, Depois a sou gente vai prova ter a viva disso. oportunidade de eu te entrevistar, né? Não, Aqui eu tô meio que nós entrevistado. vamos se Que a gente entrevistando. trocar uma ideia para tu falar um pouco também de como foi a Esse tua também é o transição, intuito né? do nosso podcast, né, Jefferson? É um bate-papo, realmente. Queremos trazer informações necessárias, sólidas, mas é algo descontraído, algo aqui entre amigos. E vamos trazer bastante amigos aqui, pessoas com que de sucesso Fiquem extraordinário. atentos, porque, cara, nós vamos abrir a caixa preta. Vai vir um campeão e falar o que Isso ele é fez, só o cara. start. Não vai ser eu que vou dizer o que o cara fez. Exato. Como geralmente o mercado faz. Não. Não. O especialista vai vir aqui e vai dizer a história da venda dele, a história de campeão dele. Cara, eu fiz X venda, cada venda foi assim. Eu usei essa metodologia, eu tive essa dificuldade, eu acertei nisso, eu errei nisso, o meu tráfego foi assim, minha campanha foi assim, meu criativo. Cara, ele vai abrir a caixa preta, mano. Real, história real. Vendedores reais. E já vai começar agora no segundo episódio, onde nós teremos aqui Marcelo Paludo, nosso grande parceiro, bicampeão da nossa sala, sensacional. Hoje o Jefferson foi o entrevistado, né, Jefferson? Obrigado. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Mas na semana que vem não. O episódio com o Marcelo, eu creio que vai ser já na sexta-feira. E o Jefferson vai estar desse lado de cá. Então seremos nós dois entrevistando todos os campeões de venda. Vamos extrair o código do Marcelo. Nós vamos espremer o Marcelo. Se prepara aqui. Pegar as informações. Apesar da gente ter essa possibilidade de estar junto, mas é para você, tá? Então volta a frisar. Mais uma vez, você que gostou, que teve a possibilidade de aprender algo conosco aqui, clica no gostei, compartilha, encaminha para alguém. Talvez você conheça alguém que fala bastante do mercado imobiliário e quer ter a mesma possibilidade. Então clica lá no gostei, compartilha, se inscreva no canal, dá essa força, porque assim, ó, como o Gerson falou, nós vamos abrir a caixa preta. É a sua possibilidade, é o seu momento. É isso aí. Gerson, suas considerações finais é isso? Cara, você que assistiu esse podcast até aqui, deixa o seu comentário, comenta aqui o que você achou. A gente é exatamente espontâneo, né? Eu sou nordestino, né? Tu é do Mato Grosso, né? Então a gente tem um linguajar um pouco sulista, diferente. Né? A gente é autêntico mesmo, a gente fala do jeito que a gente quer, porque a gente é livre, próspero, né? E abundante. Amém. E se você quer experimentar um pouquinho disso, deixa o seu contato aqui abaixo, deixa o seu comentário, vem fazer parte do time que vende todos os meses. Fechou? E não se esqueça, apenas siga o método. É isso aí, vamos pra cima.